Here we go. The demo represents some of the recent developments in the new business of audience participation in TV. Watch me fake him out in a minute. I didn't do it. I did it this time. We would like to convince you that there is indeed a market in which money can be made in the near future. Parecia mágica. Dava para fazer uma coisa acontecer na tela. Quem cresceu com a programação pronta na TV nunca tinha feito isso antes. America's most incredible video game. E de repente, com o joystick, você podia controlar o que acontecia na tela. You control the players, as if you were coaching your own team. Uma coisa inacreditável, mágica. There is a new addiction in America. Nintendo video games. How many of you own a Nintendo? Joining us from the company's inner sanctum, Nintendo Game Master, Howard Phillips. This one's got about 12 times the memory. The graphics are much better. Oh. Got it. People, animals, wizards, spells. You see this spread out over different worlds. Nintendo Gameplay, David speaking. How may I help you? It's not just stick figures anymore. There's much more involved in playing the game. There's better use of colors, better use of music. He is a computerized Italian swashbuckling adventurer, as Mario is clearly number one. Not only for this coming Christmas, but for an entire new generation. Mario Brothers game cartridge is so hot, it is impossible to find in stores. I've done 7 stores a day for 3 weeks now. I cannot find it. Can you do something? My kid wants it. His friend has it, and they're not friends anymore because he doesn't have it. Nintendo's only been around for 3 years, but will ring up mind-boggling sales of $1.7 billion by Christmas. Nós éramos a empresa de videogame. We can't underestimate the value of 60 million players. Ninguém conseguiria imaginar que a Nintendo, com tantos games legais, com 95% do mercado, pudesse ser superada. The last Super Mario Bros. 2 was just sold. My 8-year-old would kill for one. Today, Nintendo controls the home video game market. Todo mundo achava que seria uma tarefa hercúlea tentar derrotar a Nintendo. Todas as outras empresas tentavam, mas elas tinham só um jogo ou uma ideia, e a Nintendo comandava o mercado. We're gonna be here forever. Daí mudou. A Guerra dos Consoles. Eu vim para os Estados Unidos com a Mitsubishi. O que eu senti aqui é que as pessoas queriam uma oportunidade para viver o sonho americano. O espírito do empreendedorismo. Eu me apaixonei por isso. Depois de trabalhar na Mitsubishi por 3 anos, a matriz no Japão me mandou voltar. Mas eu queria ficar nos Estados Unidos. Então, em segredo, eu mandei o meu currículo para uma agência de empregos. E fui chamado por uma empresa chamada Sega. Eu não tinha ideia do que era, mas eles estavam procurando alguém para lançar o negócio de videogame deles nos Estados Unidos. And so it was, late in the 20th century, terminal boredom swept the countryside. The maker looked down and was not pleased by what he saw. And so it was, he brought forth Genesis.
Quando eu comecei a trabalhar para a SEGA, meu primeiro trabalho era na sede da empresa em São Francisco e eu tinha que viajar porque minha família morava no Texas. E eu ficava no hotel Comfort Suites. O quarto desse hotel passou a ser a minha segunda casa. Eu fiz check-in em outubro de 89. E nunca mais fui embora. Pouca gente sabia. E eu fico chocado em saber que ele ainda fica lá. Eu morei lá por 1 ano e meio quando eu comecei na SEGA. Foi difícil criar uma empresa do zero e lançar um sistema novo de videogame nos Estados Unidos. Tem tanta burocracia para entrar no negócio, com as lojas. Elas não compram de qualquer um, você tem que provar que é bom. O desafio naquela época era a presença forte da Nintendo. Nintendo Power Magazine goes out bi-monthly to players all around the country. Right now it's about 1.7 million. On a weekly average, we've got about 140,000 phone calls in here. The key is in the hidden town. You have to cast a spell at the dead end. Nintendo Power. Another Nintendo game! And parents are now faced with portable Nintendo. Na Nintendo, eles eram bem arrogantes quanto à posição deles no mercado. E achavam que a gente não faria sucesso nenhum. Nintendo's a very, very strong company, and so far its competition hasn't been more than a blip on the screen. This is the Sega Genesis. This is their next generation video game machine. No primeiro ano, a expectativa era vender 1 milhão de Sega Genesis. Mas as vendas não foram boas. Nós tivemos dificuldades, sem dúvida. O nosso presidente na época fazia uma reunião semanal. Mas ele sempre parecia ter esquecido o que foi discutido na semana anterior. Então ele repetia, repetia e repetia. A gente estava entre a frigideira e o fogo. Precisávamos mudar a situação. Daí a SEGA contratou o Tom Kalinske, o rei dos brinquedos. Quando eu estava me formando, fui trabalhar com o J. Walter Thompson em Nova York. Eu recebi a tarefa de desenvolver uma vitamina para crianças e nós fizemos a vitamina dos Flintstones. Em 6 meses, já era a vitamina número 1 dos Estados Unidos. Mas logo depois, o Senado fez uma comissão para a propaganda infantil. Super Sugar Crisp is coated with super sugar to make it taste so sweet. A ideia na época era que a propaganda de cereal doce e propaganda de vitamina infantil era ruim. E daí a senadora Margaret Chase Smith olha para mim e diz: então, Sr. Kalinske, o senhor acha que vender drogas para crianças é uma boa ideia? Daí eu li uma carta que uma mãe tinha escrito e ela era grata porque nós vendíamos uma vitamina que as crianças aceitavam tomar e eu disse: a propósito, eu tenho mais de 5.000 cartas. A senhora quer que eu leia mais? Ela disse: não, senhor, já basta. O pessoal da Mattel estava lá e eles me procuraram e me ofereceram um emprego. A Ruth Handler fundou a Mattel. Ela entrou na minha sala e disse: Tom, as lojas falaram que a Barbie já era. Esquece a Barbie, vamos lançar outra coisa. O que você acha? Eu respondi: Ruth, essa é a maior asneira que eu já ouvi. A Barbie vai continuar vendendo depois que a gente morrer. E ela disse: é isso que eu queria ouvir, você vai cuidar da Barbie. A Barbie podia ser tudo o que uma menina quisesse. Barbie's taking her driver's test. I love her long hair. Is there room in Barbie's dream pool for me? Oh, Dad. E os negócios deram certo. Cresceu demais.
E daí nós lançamos uma linha de produtos para os meninos. E da nossa pesquisa surgiu esse personagem muito musculoso. E foi um grande sucesso. E eu fui promovido a CEO. Em 1990, eu saí de férias com a Karen e as crianças. Eu estava tomando sol na praia. E, de repente, esse cara aparece. Era o Hayao Nakayama, o CEO da Sega Japão. Eu perguntei o que ele estava fazendo e ele disse que estava me procurando. E disse, eu quero que você venha ao Japão comigo, porque nós temos uma tecnologia de 16 bits. Nós queremos que você comande a Sega e enfrente a Nintendo. Eu não estava interessado. Aí minha filha Ashley disse, esse cara veio do Japão atrás de você. Você tem que ir com ele para ver do que ele está falando. Depois de discutir com a família, eu fui ao Japão. Eu fiquei muito impressionado com a tecnologia 16 bits em comparação com o que eu conhecia de 8 bits da Nintendo. Daí eu pensei, isso é muito revolucionário, mas ao mesmo tempo eu tinha um pouco de medo da Nintendo. The men sitting in this room control the American video game industry. The NES continues to have a unit sales projection through December of 2 million units. A Nintendo era uma empresa muito arrogante. To marketing vice president Peter Main, selling Nintendo is easy. They come, they try, they like, and they buy, and it's a fun business. Especially fun if there's no competition. A Nintendo ameaçava as empresas de software, dizendo que se elas desenvolvessem outro sistema, não poderiam mais trabalhar com o NES. They were able to, one by one, contact all major retailers and intimidate them or induce them not to handle Tinker product. Era uma chantagem. Eu acho que não. Sinto muito. Nós entendíamos isso como uma tática legal. E as lojas ficavam com medo de vender qualquer outro sistema. As lojas não gostavam da gente. Ninguém gostava. Ninguém nunca gostou, mas nos respeitavam. Eles não hesitavam em processar quem desafiasse o modo deles de fazer negócios. Nós decidimos que a Nintendo não seria importunada. Nós estávamos por cima dos negócios para investir recursos onde eram necessários, na hora certa. O que a Nintendo queria era um monopólio, e isso é errado. Nintendo acts like an unchained 800-pound gorilla swinging its way through America's toy stores. Federal and state officials charged today that Nintendo threatened to cut off supplies of its video games if retailers charge less than Nintendo wanted. As a law violator, a lawbreaker, you did wrong to your loyal customers. Our relationship with our customers is our #1 priority, and that's the reason that we reached this comprehensive settlement today. Nós tivemos que pagar $5 milhões. Parte da pena foi cupons, que nós tivemos que distribuir para a maioria das pessoas comprarem mais jogos da Nintendo. O que foi bom se você analisar. Me perguntaram isso no julgamento. O senhor se considera uma pessoa agressiva? Eu respondi, eu sou do marketing, eu preciso vender mais. E tudo que atrapalha, você tenta vencer e passar por cima. Foi isso que o senhor perguntou? Ele disse, foi. Eu disse, é o que fazemos. I found something a lot more scary than cocaine. It's called Nintendo. A Nintendo era tão forte que tinha 95% do mercado.
Era um domínio que eu nunca tinha visto na minha carreira. Então, era impossível enfrentar a Nintendo. A Nintendo, que já era gigante e poderosa. Na verdade, foi isso que me seduziu. Eu sabia que as empresas japonesas eram muito controladoras nas operações fora do Japão. Então, antes de aceitar, eu avisei o Nakayama que eu teria que fazer as coisas do meu jeito. Do jeito americano. Ele disse que concordava e que me entendia. Então, eu aceitei o desafio. A Sega of America ficava num prédio pequeno e sem portaria. As pessoas entravam e saíam. A iluminação era ruim. Era muito diferente do que eu estava acostumado na Mattel. No começo foi um choque. O dia que o Tom chegou à Sega foi crucial. O Tom era o sujeito que poderia fazer a empresa crescer de verdade. O Shinobu me disse que o Tom estava chegando e eu pensei, ótimo. Agora é só ladeira acima. Tinham executivos de outras empresas que desconfiavam que a minha ida para a indústria dos videogames não causaria impacto. Eles achavam que era só o cara dos brinquedos. Achavam que eu só sabia vender Barbies e carrinhos Hot Wheels. Eles até diziam, olha lá o Ken querendo salvar a Sega. Ah, isso não vai dar certo. Aquilo era uma aposta para mim. Ninguém sabia se ia dar certo ou não, nem mesmo eu. Eu nem fui com a minha família para São Francisco. Eu fiquei num Comfort Inn, perto da sede da Sega, que por acaso era onde Shinobu Toyoda estava se hospedando. O Tom passou a se hospedar no Comfort Inn e nós dois decidimos pegar uma suíte com 2 quartos pelo mesmo preço. O Paul era um bom companheiro de quarto. A gente gostava de beisebol, ia para o apartamento, pedia pizza, bebia cerveja, acordava cedo e ia para a Sega. Eu já conheci o Paul desde a Mattel. A gente conversava sobre a experiência dele no Vietnã. Eu tinha o bigode desde que eu voltei do Vietnã. Foi por isso que eu queria voltar, para ter bigode. Eu sabia que ele tinha ido à guerra. Uma bomba explodiu perto da cabeça dele e ele perdeu parte da audição de um ouvido. Para o Paul, os negócios eram parecidos com a guerra. Ele queria destruir o inimigo. Você tem que estar pronto para lutar. Nos negócios também. Não é tão perigoso no mundo dos negócios, mas às vezes é. Eu sempre soube que uma das minhas qualidades era descobrir estratégias que podiam fazer o sucesso da empresa ou não. Eu percebi que a Nintendo estava vendendo games para consumidores muito jovens. Então eu vi uma oportunidade, fui atrás dos adolescentes e universitários e deixei a Nintendo com as crianças. Eu trabalhei com o Paul e o Shinobu num plano de como derrotar a Nintendo. Eu e o Tom fomos até a sede da Sega no Japão. Lá tem uma sala enorme chamada Sala da Decisão, cheia de executivos e gerentes, com Nakayama-san bem no meio. Eu não entro num negócio para chegar em segundo lugar. Eu tinha estudado o mercado e tinha uma estratégia do que era preciso fazer. Primeiro, eu queria mais licenças de programas de TV e filmes nos Estados Unidos. Mas no Japão, eles não entendiam essas licenças. Eu achava que não dava para fazer o desenvolvimento no Japão. Eu disse, nós temos que abaixar o preço do Genesis. Nós queríamos um preço para competir com a Nintendo. Eu queria derrotar o Mario e eu queria que o nosso melhor personagem viesse junto com o console. O Nakayama ficou branco e disse, o quê? Loucura! É o nosso sangue e de graça.
E o Tom falou para o Nakayama-san, e tem mais uma coisa. Eu quero enfrentar a Nintendo nas propagandas e tirar sarro deles. Tinha um receio de que a Nintendo poderia processar ou tentar impedir isso. Depois da minha apresentação, eles conversaram em japonês. O Shinobu tentou traduzir, mas dava para ver que não tinha dado certo. Eu pensei, foi a carreira mais curta que nós tivemos numa empresa. O Nakayama-san ficou muito bravo. A cara dele ficou pálida. O Nakayama disse, olha, ninguém concorda com nada do que você falou. Ele ficou em pé e chutou a cadeira. Eu não lembro bem se ele queria chutar a cadeira ou não, mas foi tão rápido para a porta. Mas ele parou na porta e disse, quando eu contratei você, eu disse que você podia tomar as decisões para a empresa nos Estados Unidos. Então vá em frente com a sua ideia. For the third year in a row, it's on the top of everyone's Christmas list. What do you want for Christmas? Nintendo. Tinha uma concorrência. Empresas de videogames que estavam no mercado. E uma delas era a Sega. Uma coisa que nós sempre fizemos foi mandar o nosso pessoal jogar os jogos deles. O feedback era sempre igual. Ótimos gráficos. Jogos chatos. Enquanto nós ouvíssemos isso, não havia por que se preocupar. Welcome to the Fight Palace. O jogo que vinha com o Genesis era o Altered Beast. Não era um bom jogo, na minha opinião, e ainda soava satanista para metade dos Estados Unidos, e isso era inaceitável. A gente precisava de algo para competir com o Mario. A empresa estava dedicada a fazer algo novo. O Yuji Naka, o gênio da programação, inventou um algoritmo para mover um objeto muito rápido, e ele precisava de um personagem que fosse veloz. Daí ele pediu para o designer gráfico Naoto Shima para criar um personagem. Foi o Al Nielsen, o nosso diretor de marketing, que escolheu os personagens. First game I have here is Michael Jackson's Moonwalker, which was actually designed by Michael himself. O Al foi um dos primeiros profissionais contratados para lançar o Sega Genesis. Ele era um guru dos games, marqueteiro, relações públicas, tudo. O Al é o melhor gamer que eu já vi. Ele era um meninão que jogava videogame o tempo todo. O Shinobu entrou na minha sala e falou desse concurso que a Sega Japão fez para desenvolver o nosso Mario. Ele disse, o Nakayama escolheu você. Gostaram dos dois finalistas e querem que você decida. O primeiro era o Eggs. Tá, e qual é o outro? Um ouriço? Como assim, um ouriço? E tinha uma banda de rock. Ele tinha uma namorada chamada Madonna, que era cheia de curvas. Então tinha o Eggs e o ouriço. E eu escolhi o Sonic, o ouriço. Eu disse, esquece a banda de rock, esquece a Madonna. Nós falamos não dá para usar o nome Madonna no game. E nós corrigimos o desenho dele para ele ficar mais arredondado. O pessoal no Japão não gostou porque era uma criação deles e eles não queriam que ninguém mexesse. Eu fui fundo na cultura japonesa até o Nakayama e no fim ele disse, faça o que tem que fazer nos Estados Unidos. 6 meses depois, na Sega Japão, eu olho para a tela e vejo esse tal de Sonic. Eu nunca tinha visto um game tão rápido e com cores tão vibrantes. Eu voltei para casa pensando,
A Sega Japão criou algo que pode enfrentar o Mario. Esse pode ser o nosso game número 1. Vai ser o melhor jogo da Sega. E vindo do Al, nós temos um competidor. E isso mudou os humores e a maré da empresa imediatamente. E o resto é história. Só isso. It is the video game craze, the Nintendo craze, but this year Nintendo may be up against some serious competition. You get better graphics, more levels of play, better animation on the screen, longer games, just more fun to play. Nintendo, however, does not plan to relinquish any ground. Introducing the next generation from Nintendo. Assim que o NES foi lançado nos Estados Unidos, a Nintendo já estava trabalhando no Super NES. What do you do after you've made a fortune selling American kids on a product that drives their parents crazy? You declare it obsolete, of course, and introduce a new and improved version next month. Nintendo wants a generation of video freaks to forsake the gear they've already spent several $100s on for this, Super Nintendo. Nós combinamos com a Sega Japão e pegamos um dos novos sistemas. Fomos juntos para a sala do Tom, tiramos da caixa, conectamos na TV, ligamos e estávamos prontos para ver como ele era. Nós tínhamos o jogo do Mario. E na hora eu soube que nós venceríamos. O nosso jogo era demais. Tem certeza? Não parecia 16 bits. Na minha opinião, parecia 12 bits. Não era uma nova geração. Eu pensei, estamos bem. Temos uma arma secreta chamada Sonic. Isso vai ser bem interessante. Então, eu tive uma ideia. Ask not what machines can do for you. Ask what you can do for machines. The Consumer Electronics Show is a twice-a-year extravaganza. More than 140,000 products are now on display. Hundreds of companies are taking part, and more than a third of the industry's annual business is done right there. But this time it's for the ducks. Se você está em guerra, tem que dar um soco na boca do adversário com toda a força. Se você não tem força, é melhor nem lutar. Essa é a atitude na guerra, é a atitude nos negócios. Você tem que estar preparado para enfrentar a concorrência e vencer. Do you think that technology exists that these will shrink even more? I don't know how much smaller they can get. You know what the problem with them getting smaller is holding them steady. Because if it's lightweight, it tends to move. Nintendo had some new games and accessories on display inside the enormous Nintendo Pavilion. Nintendo now has the lion's share of the $5 billion video game market. Sega of America will offer 2 new games, one featuring a hedgehog. Normalmente, antes do lançamento de um grande produto, você quer publicidade. Mas nós não fizemos isso. Nós esperamos até o último minuto para surpreender a Nintendo. Eu sou um cara legal e eu senti que o melhor que eu poderia fazer pela Nintendo era apresentar o Super Nintendo para a América por eles. Eu vi um repórter e ele perguntou: o Super Nintendo tem mais de 32 mil cores. O seu tem 512. Como vai competir? Eu mostrei os 2 monitores, um em cima do outro, e perguntei: qual tem mais cores? Ele deu as costas e foi embora do stand.
Eu pensei, o que nós vamos fazer? A mesma coisa que a gente fez na feira, só que dessa vez, nos shoppings de todo o país. Here's the challenge. Super Nintendo, brand new competitor of ours, 16 bits. We challenge them. We think we're better than them, but it's up to you to decide. O nosso time no começo era muito bom, mas a gente precisava de ajuda. The American marketplace is a very vibrant marketplace for the video game industry. Nós fomos um dos primeiros fabricantes de videogames a ter mulheres na diretoria. Ellen Beth Van Buskirk era muito especial para todos nós. The 8-bit segment. Eu passei o verão inteiro indo de shopping a shopping para apresentar o Sonic. E teve ocasiões em que eu vestia a fantasia do Sonic. Você pode imaginar que as crianças queriam se aproximar. Elas queriam um abraço do Sonic, beijos e carinho. Mas os meninos adolescentes reagiam de um jeito diferente. Eles falavam, toca aqui, levantavam o punho e me empurravam às vezes. Eles queriam algo diferente, outra atitude. Eles queriam insolência e não abraços. For Christmas, I'm going to ask my mom for Sega Genesis because it's way better than Nintendo. O Mario era muito lento e só ia da esquerda para a direita. O Sonic era moderno, veloz e legal. Quando o Sonic foi lançado, todo mundo coçou a cabeça e se perguntou, por isso? Era impressionante ele rolar super rápido. Não sei, eu acho que nem eu tinha o tempo de reação para jogar. Mas muita gente achou divertido e gostaram da velocidade daquela coisa correndo e dos efeitos sonoros. Era legal conquistar aquilo e continuar conquistando. E o Sonic era um personagem. Ele tinha uma esperteza que o Mario, coitado, nunca teve. Não era uma ciência empírica perguntar de qual você gostou mais? A ação tinha mais velocidade, nosso gráfico era melhor, mais bonito. Eles nunca tinham visto nada igual. Eu não acho que o Sonic era uma obra-prima, mas deu a eles uma certa vantagem. Agora a gente precisava dar um jeito de entrar nas grandes lojas. O Walmart não queria vender produtos da Sega. The only thing hotter than Nintendo games is Walmart's price. O Walmart estava ganhando muito dinheiro com a Nintendo e não precisavam de um fornecedor secundário desconhecido. E o Walmart recusou por causa da pressão que a Nintendo fazia. Éramos loucos por espaço no varejo e nós jogávamos com isso. O seu negócio está indo muito bem, senhor varejista. Mas imagine como vai ser melhor com 5, 10, 15 metros de produtos da Nintendo. Super Mario World is included. Okay, we'll get it for them. E nós desenvolvemos uma estratégia para mudar isso. Eu tive a ideia de abrir uma loja da Sega na frente da sede do Walmart, no Arkansas. Nós alugamos uma loja num shopping. Era o mais próximo que dava para chegar da sede do Walmart em Bentonville. E nós enchemos de TVs e Sega Genesis e colocamos um anúncio que dizia: venha jogar Sega Genesis. De graça. Tinha fila de adolescentes na porta. A loja era muito popular entre os funcionários do Walmart. Nós colocamos anúncios da Sega em todos os outdoors, na entrada e na saída de Bentonville. Nós anunciamos no estádio de futebol da Universidade do Arkansas. Logo, um vice-presidente do Walmart me ligou e disse: Tom, chega. Nós vamos dar uma sessão de 1,5 metro para vocês no Walmart. Como o Walmart era um gigante do varejo, todos os outros varejistas nos deram mais espaço e perderam o medo de uma punição da Nintendo. Isso mudou dramaticamente o mercado.
Nossa empresa começou a crescer muito rápido e trouxemos gente de empresas muito grandes porque nós queríamos ser maiores ainda. A SEGA era um adversário distante. A SEGA não estava em segundo lugar, estava em 14º, estava bem atrás. A Nintendo era muito dominante. Eu recebi um telefonema do Tom Kalinske. Ele precisava de ajuda no marketing e me convidou. Não era muito diferente do que eu fiz na Reebok, que foi tentar desbancar o líder do mercado. Parte do motivo de ir para a Reebok era o desafio de vencer a Nike. E nós tivemos a ideia do Reebok Pump. Era só uma coisa de marketing, deixava o seu pé mais quente, não dava mais apoio ao pé. Mas era uma coisa que chamava a atenção do consumidor. Nós conhecemos o Steve Race por causa do comercial da Reebok na TV. Tem um cara de Nike e o outro cara de Reebok. Os dois pulam da ponte. O comercial passou uma vez. O Steve Race era um terrorista para personalidades tipo A. Se fosse uma disciplina, o nome dela seria Problemas. Eu me lembro de jogar tênis com o Steve. Ele sacava bem. Eu acho que ele mirava a minha cabeça quase sempre. A SEGA tinha uma má reputação. Eu não queria ser um fantoche controlado por alguém a 10 mil quilômetros de distância. Eu não sabia quem controlava os fantoches, mas claro, era o Nakayama-san. O Nakayama era o presidente da SEGA Japão e ele era patriarcal e o chefe da SEGA. Nada acontecia sem o consentimento de Nakayama. O Nakayama-san era uma pessoa difícil para muita gente. Se não entregasse resultados, ele era brutal. Todo mundo ficava alerta quando ele vinha e a presença dele era quase maligna quando ele entrava na sala. Ele tinha um cabelo comprido, penteado de lado. A gente sempre falava sobre como Nakayama seria derrotado e uma versão é que o cabelo dele ficaria preso na hélice de um helicóptero e ele teria uma morte meio Grande Gatsby. Para mim, o Hayao Nakayama era um personagem de desenho. Eu adorava falar dele. Todo mundo gostava. Ele tinha um cabelo estranho, uma sensibilidade estranha e sempre uma pedra na mão. A relação entre o Japão e os Estados Unidos é meio confusa. Começou com um militar americano, o David Rosen, que lutou no Japão e quando voltou disse: tenho uma oportunidade para vender jogos eletrônicos do Japão nos Estados Unidos. Nós chamamos as empresas de SOJ e SOA, SEGA Japão e SEGA América. Eu acho que ninguém no Japão achava que bater de frente com a Nintendo era uma boa ideia. Mas eu achei que era o caminho a seguir. As pessoas detestam os comerciais. Se você vai a uma festa e diz que é cineasta, as pessoas perguntam: que filme você fez? E eles imaginam um filme bom. Se você diz eu sou escritor, eles imaginam um bom livro. Se você diz que faz propaganda, eles pensam nos piores comerciais que eles já viram. Nós trabalhávamos com 4 agências. A Goodby era pequena e o Jeff era o chefe. Na época, um dos sócios originais tinha saído e eu e o Rich ficamos pensando, nós temos que ganhar essa. Bom dia. Obrigado pelo convite. A apresentação para a SEGA foi certamente uma das mais elaboradas que nós já fizemos. Todo mundo na empresa virou expert em todos os jogos do Genesis. E nós chegamos com jaquetas esportivas e um PA, que nós alugamos do Grateful Dead. Nós exageramos mesmo. Nós estávamos competindo com as melhores agências do país e eu achava que eles iriam pensar em algo para ganhar de nós. This work is the best work we have ever done as a company. I can't wait to produce it, so I hope you like it. This is your brain.
This is your brain on Nintendo. And this is your brain on Sega. What a ride. E deu certo. Nós adoramos a apresentação. Nós fizemos os primeiros comerciais e um deles era com um cara que começava com uma roupa bem formal. E se transformava num cara bem moderno. Jogando Sega Genesis. Eu achei que bem-vindo ao próximo nível era um bom slogan, porque era uma recompensa por fazer algo bem feito. Uma promessa que tinha profundidade nos games. Você podia progredir. Ele também dizia à concorrência que eles não estavam no próximo nível, estavam para trás. Eu achei isso brilhante. Eu acho que não teria funcionado sem o grito da SEGA. O grito da SEGA era tudo no fim. O jeito que o cara gritou era muito engraçado. Era meio japonês. E isso entrava na sua cabeça. Eu ia buscar as minhas filhas na escola e elas me viam e falavam, Sega. Nós tínhamos algo que a Nintendo não tinha. Eles eram certinhos, limpinhos, meio Disney e tal. E nós queríamos que fosse bobo ser um menino Nintendo. Essa era a nossa intenção. A propaganda era bem agressiva. A gente tirava sarro da Nintendo. Look, a cat massager. Spread cheese snacks. Use them to tenderize meat. Ser Sega era do contra. A Nintendo era a União Soviética e a Sega eram uns caras atirando coquetéis Molotov. Hey! You still don't have a Sega CD? What are you waiting for? Nintendo to make one? Show 'em! Whoa. Color. E você não tenta responder essas coisas. Lida com isso como se estivessem desesperados. Eu entrei em março de 92. Quando eu cheguei, ainda tinha um ar de desdém. Tipo, isso não é sério. Mas isso mudou. The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. So what's blast processing do? O Blast Processing veio da imaginação do pessoal da propaganda. Os garotos em grupo discutiam. O Nintendo tem 16 bits, mas o Sega tem Blast Processing. Que maluco. And what if you don't have blast processing? And they have a little truck for Nintendo. Eu queria ter visto a cara do pessoal da Nintendo quando eles viram o comercial. Eu ia adorar. Blast Processing era relacionado à tecnologia, mas era vaporware e deu certo. A propaganda deles era eficiente. Ela queria dizer que não era legal jogar Nintendo. Which is fine, really, if you don't mind being sucked dry. Eles merecem o crédito. O Kalinske fez um ótimo trabalho. Sega has been doing to make these ads. They should just keep on doing more of it because these ads are great. Os jovens achavam demais. Por consequência, a empresa também era. Nintendo's like, where have they been? Você via nos programas de TV a popularidade da Sega. I'm going to Todd's. He has Genesis. She doesn't even have Sega. She's such a troglodyte. Hell hath no fury like a woman scorned for Sega. Nós estávamos ficando tão ou mais populares que a Nintendo. To Sega, we say congratulations for bringing us the 16-bit game of the year, Sonic the Hedgehog. I got a call the other day that an 18-year-old was saying that Sonic the Hedgehog made him forget about girls. So I consider that a great achievement. Quando o primeiro Sonic foi lançado, ele fez muito sucesso. E nós começamos a trabalhar no segundo. A parte mais difícil do sucesso é pensar. Como iremos lançar? Como iremos distribuir? O que mais poderíamos fazer?
Vamos fazer como no cinema. Marcar uma data de lançamento mundial. Nós iríamos disponibilizar o jogo em todas as lojas no mesmo dia. Hoje parece uma bobagem, mas foi muito difícil. Vamos lançar na terça-feira. Sonic 2 na terça-feira. Last Christmas, the world felt its first Sonic boom when Sonic the Hedgehog 1 became the most popular video game of 1991. Escrever os discursos do Tom era ótimo. Eu não sei porquê. Ele tem um talento natural para cativar a plateia. Ele tem carisma. Ele sabe disso e o faz para o bem e não para o mal. We believe Sonic 2 will be America's hottest video game this Christmas. Nós queremos vender mais de 2 milhões de unidades. Primeiro o Tom falando e depois o Joey Lawrence saindo de trás da cortina. Nós não podíamos contratar grandes nomes de Hollywood. Dustin Diamond, come on up here. Mas dava para contratar ídolos teen. And if you thought the first one was good, where do you see the second one? You know, Sonic 2 is great. It's better than the first one. You have great graphics. Sonic has a new friend called Tails, the fox, two tails. Cool. O lançamento foi um sucesso. Uma ideia ótima. Oh, it's great. And it's great because it's two-player, you know? So you get to play with more than just yourself. Well, this is the exact same board and we're playing here together, but she's at a different part of the board than I am. So it's something never seen before, really. It's great. Nós lançamos no Japão, na Austrália, Europa, no mundo todo. Sonic 2 is super. Isso nunca tinha sido feito antes. It's comparable to the launch of Madonna's sex book, you know, Sonic Tuesday. Foi um incrível sucesso. O Genesis fez muito sucesso nos Estados Unidos, mas no Japão nem tanto. Então a Sega of America se tornou o núcleo dos negócios da Sega. A Sega fez um estrago nos Estados Unidos e nos deixou em alerta. Era uma guerra. Nós crescemos, contratamos mais gente. O alvo era Nintendo. Parecia Spy versus Spy. Tudo que a Nintendo fazia, a gente tentava melhorar. With the Sega Minister in my hands, I'm not afraid of enemy tanks. At one point, eu soube que tinha um alvo na Nintendo com uma foto minha. Nos eventos de análise, era sempre Tom Kalinske e Peter Mann. Eu não me dava muito bem com o Peter. Tinha muita gritaria em muitos eventos. Eu me lembro de falar num desses eventos que ir atrás do Peter é igual seguir o Dr. Kevorkian. Foi como uma desavença que começa depois de uns goles de vinho e continua na rua, embaixo da neve. Ainda bem que a turma do Deixa Disso apareceu. Quando começou o ano de 93, um grande jogo estava por vir. E seria disponibilizado para o Super NES e para o Sega Genesis. O Mortal Kombat foi uma coisa estrondosa para nós, até que enfim um grande título. Nós tínhamos o Mortal Kombat original, com muito sangue, decapitações e facadas e tudo mais. Eu já tinha visto tanta violência durante a minha vida toda que nada era novo. Olha só o Papaléguas. O Mortal Kombat tinha uma violência que a Nintendo nunca tinha permitido nos seus consoles. Nós tivemos longos debates sobre permitir o sangue ou não. E no fim,
Eu decidi que não. A versão da Nintendo tinha sangue verde. Green gore. Que tipo de humano tem sangue verde? Eu esperava receber um feedback positivo dos pais, dizendo obrigado por tirar a violência do jogo. Mas foi o contrário. Eu recebi muitas cartas dos pais criticando a Nintendo por censurar o jogo. E a gente se ferrou. Tom wins. Nós vendemos 5 vezes mais. E derrotamos a Nintendo. Mortal Kombat on Sega Genesis is the best video game ever. I think Donkey Kong is the best game ever. Donkey Kong sucks. You know something? You suck. O maior elogio que eu posso fazer para a Nintendo é que eles reinventaram o videogame. Thank you, Peter. Eles criaram uma indústria do zero. E eles fizeram isso muito bem. Good afternoon, Nintendo. A minha chegada à Nintendo não foi de propósito. Foi pura sorte. Era uma época da minha vida em que eu procurava algo grande e legal para trabalhar. E aquele lugar era perfeito para mim. Nos anos 80, a gente tinha que soletrar Nintendo. Eu estava num avião conversando com alguém e dava o meu cartão. E me perguntavam, o que é na Nintendo? Quando eu dizia que trabalhava na Nintendo, me perguntavam, e o que é isso? É uma lavanderia? For most of its 99-year history, Nintendo made board games and playing cards, traditional products for a traditional way of life. A Nintendo era uma empresa obscura que tinha uns jogos de helicópteros e um jogo qualquer de atirar. Mas não era nada no mercado. E daí o Sr. Miyamoto chegou. O Sr. Miyamoto foi o desenvolvedor original do Donkey Kong e o criador do Mario, o personagem que o perseguia na obra. Eu era só um cara na Nintendo. E o Miyamoto era o cara, o mestre. Ele desenvolveu os melhores games da Nintendo. Quando Donkey Kong surgiu, era muito legal. E tinha esse carinha que subia as escadas. Ele subia e se errava, ele morria. E você dizia, agora eu vou ganhar. E começava a jogar de novo. Era uma coisa inacreditável. Nós vendemos 100 milhões de dólares de máquinas de ficha em menos de um ano. E era uma empresa com 30 funcionários. A gente recebia as mercadorias do Japão e eu nem sabia o que era. Daí um dia eu abri a caixa e tinha uma coisa lá dentro. Eu falei, que legal, que legal. Vamos mostrar para todo mundo, vamos vender. O Sr. Arakawa disse, nós precisamos pensar. Era algo arriscado e podia falhar. Eu comecei a me aprofundar no assunto do declínio do Atari 2600. E tinha um tal de cartucho ET. E.T. Video game? The game was so bad, so unplayable, millions of copies went unsold. It is a legendary landfill, a tomb where an entire industry was buried. Thousands of copies of one of the epic flops in video gaming history laid to rest in a New Mexico City's garbage dump. The video game industry is now becoming very much like hula hoops.
There still may be a lot of people fooling around with them, but profits are going to be quite negligible. Com o colapso da Atari, a ideia de apresentar um novo videogame portátil aos Estados Unidos era muito arriscada. Eu era o vendedor oficial da Nintendo. Meus familiares diziam, você é maluco, tem filhos, como vai sustentar a sua família se isso acaba em 6 meses? Demanda para videogames? Nem existia. Video games. Play them for fun, but invest in them at your own risk. Mas os nossos games eram bons e o Sr. Arakawa disse, vamos investir nisso. Nós decidimos apresentar o NES em Nova York, o centro da indústria dos brinquedos. Nossa aposta era simples. Não era só um videogame, era um sistema de entretenimento. Não fazia você se lembrar do Atari. Will your family be the first to witness the birth of the incredible Nintendo Entertainment System? The first to play with Rob, the extraordinary video robot. Os pais iriam dizer, olha, tem uma arma laser, isso é novo, é mágico. Nós mandamos funcionários da Nintendo para Hackensack, em Nova Jersey, para um barracão nosso infestado com ratos. Não era legal usar o banheiro do barracão. Teve um furacão naquele ano e inundou o barracão. Os barris ficaram boiando. E tinha símbolo de produto tóxico neles. Durante 3 meses, a gente levantava bem cedo e distribuía amostras para as crianças brincarem enquanto a gente conversava com os pais. Os pais diziam, o que é esse Nintendo? As pessoas apareciam com câmeras e microfones e perguntavam, vocês estão loucos? Ninguém liga mais para videogame agora. Eu me lembro que uma mulher chegou e perguntou, o que é isso? E eu disse que era um Nintendo. Ela falou, Nintendo? Tomara que vá à falência. Nós saímos daqueles testes bastante inseguros. A gente tinha que tirar todas as dúvidas. Todas. Era uma guerra. O mundo precisa acreditar que isso é para valer e que pode dar certo e crescer. A palavra Nintendo significa trabalhe duro e o destino vai sorrir para você. Eu gosto da ideia de que se trabalhar duro, você pode ser bem-sucedido. O comprador de videogames da Toys R Us era um cético. Se chamava Hall. Quando eu apresentei o videogame, ele falou, esquece. Não ligue para mim, não me procure mais. Se estiver vendendo, eu ligo para você. Um dia antes do lançamento do NES, tinha comerciais na TV. Nós fomos para o barracão tomar champanhe e carregamos o caminhão para levar até a FAO Schwarz. Nós ficamos olhando pela vitrine da loja e vimos quando uma pessoa comprou o primeiro console. Ela comprou todos os games. De repente o telefone toca. Ei, por que você não ligou para mim? Você achou que não iria vender e eu não queria te incomodar. Esse negócio está vendendo demais. Vem aqui agora. Hoje é sábado e eu quero fazer um pedido já. Vendia mais do que água no deserto. This is as big or bigger than anything the toy industry has ever seen. We're excited about the Nós estamos confiantes nas possibilidades dessa coisa chamada Nintendo. When Nintendo entered the game, the video game market was a losing proposition. Nintendo says it brought it back with better quality games and graphics. We decided if we could make a video game system with quality games, that we would be successful. We took that gamble, and now I think it's appropriate for us to reap the rewards of that gamble. That is capitalism. Se o NES não tivesse feito sucesso no lançamento em Nova York, pode-se dizer que não existiria uma indústria de videogames. E agora, qual será o próximo game? Antes, Natal era uma vez por ano e, de repente, era Natal o ano inteiro. What the hell are you? I'm from the future.
Eu me lembro de ver o pessoal da Sega em todas as feiras de negócios e eles estavam trabalhando muito para dar certo. Mas só existia a Nintendo. Até o Tom chegar. Quando o Tom Kalinske foi para a Sega, a gente já sabia quem ele era. Ele era bom de marketing e um concorrente muito forte. Quando o Tom chegou, foi um recado para a Nintendo de que o jogo estava mudando. O Tom Kalinske era um ótimo marqueteiro e convencia o varejista. Me conta mais, me conta mais. Eu sempre vi o Tom Kalinske como um personagem de um vendedor de ilusões, que chega na cidade, vende muito e deixa todo mundo alvoroçado, mas nos bastidores não tem nada demais. A Sega estava atrapalhando o negócio, principalmente em uma área que a Nintendo não se aventurava. Mas a gente não iria atrás deles. Não fazia parte da estratégia da Nintendo copiar a concorrência. A Nintendo queria fazer melhor o que sempre fez. Eu admito que nem sempre apoiei essa estratégia. Já estava há muito tempo na Nintendo. Era jovem e achava que estava sempre certo. E se não aceitassem as minhas ideias, eu destruía algumas pontes ao longo do caminho. De repente, o Bill começou a fumar e andar de carro conversível. Ele foi pro lado sombrio da força. Quando ele saiu da Nintendo, passou a ser o malvado. O Sega Genesis estava indo muito bem, então fazia sentido trocar de time. Quando ele saiu, a Nintendo se sentiu traída. Ele foi trabalhar com o Tom. A vida é assim. Para mim foi fácil, mas para o pessoal da Sega foi difícil me aceitar. A gente pegava no pé dele, talvez porque ele não tivesse sangue da Sega nas veias. E ele dizia, sabe o que eu acho da Nintendo? Daí ele apontava para Seattle e mostrava a bunda para Nintendo. O Tom sempre dizia que era fácil ser o número 2, tentando alcançar o número 1. Quando você se torna o líder, aí o desafio começa. Video games have become a $4 billion a year business. There is a growing concern on Capitol Hill that parents who buy some of those games may not realize just how much violence they're getting. Games so violent, bloody, and gruesome that parents and politicians have had it. Violent sexual games available to youngsters. The best thing about games is violence. Realistic things, like blood. You know what, Mike? You can make their heads bleed on this one. Make somebody's head bleed. There it is, Mikey. Check it out. His head's bleeding. These are not harmless toys. They can indeed cause great emotional and other damage to a child. They're just out to make the money. And they're not worrying about the kids' well-being. E com o sucesso vieram as críticas, mas eu não esperava o envolvimento do Congresso. Like the Grinch who stole Christmas, these violent video games threaten to rob this particular holiday season of a spirit of goodwill. These games teach a child to enjoy inflicting torture. Eles estavam ameaçando a indústria com censura. Tinha muito em jogo. Era uma coisa política. Nós não vamos permitir que seus filhos sejam expostos a jogos violentos e vamos construir um mundo mais seguro para a democracia. Isso é uma asneira, negócios misturados com política da pior forma possível. What you're about to see are scenes from the most violent new video games. Mortal Kombat, blood splatters from the contestants' heads. The player wins the so-called death sequence, pulling off the head of the opponent with spinal cord attached. I find this segment deeply offensive and believe that it simply should be taken off the market. Let me now call to the table Howard Lincoln, Senior Vice President of Nintendo, and Bill White, Senior Vice President of Sega. Foi minha primeira vez no Congresso e foi intimidante. Os senadores ficavam lá no alto e só tinha uma mesinha separando eu deles. Nós discutimos sobre quem deveria ir e decidimos que o Bill White seria perfeito.
Em vez dos senadores fazerem perguntas para mim e para o Howard, eles questionariam o Howard e um cara que trabalhou para a Nintendo. Nós sabíamos que isso irritaria muito o Howard. To meet our game guidelines, we removed the blood and death sequences present in Mortal Kombat. We did this knowing that we would lose money by sanitizing Mortal Kombat, but sanitize it we did. O Howard estava profetizando sobre como a Nintendo jamais faria algo tão horrível como o que a Sega fez no Mortal Kombat. E, de repente, o Bill White mostra a arma que eles usaram num game de caça. Senator, I may also point out that Nintendo produces product for a rapid-fire machine gun. This is a thing that it's called the Super Scope. I think that this game is a target shoot. This device is for target shooting and whatnot. To me, that looks like a weapon. It looks like an assault weapon of some kind. Eu comecei a ficar nervoso com o Bill. Ele trabalhou com a gente, sabia como era. Então, eu achei importante deixar bem clara a nossa opinião. E eu fiz isso. Eu acho que deu certo. I can't sit here and allow you to be told that somehow the video game business has been transformed today from children to adults. Small children bought this at Toys R Us, and he knows that as well as I do. We've got to get further into this. Well, thank you. Thanks for your forthrightness. Thanks for assuming responsibility. I believe you've shown some leadership here. You've been a damn sight better than the competition. As pessoas temiam que o videogame pudesse ser como uma droga e nós éramos os traficantes. Que elas ficariam viciadas, que ignorariam os estudos. E isso era verdade. Não era verdade. Na verdade, era o contrário. Eu acho que as crianças que eram fãs de videogames tinham uma imaginação mais fértil e se divertiam mais de várias formas. Depois da audiência no Senado, o Kalinske fez uns comentários. Eu disse que a Nintendo provocou essas audiências porque mandou vários vídeos dos nossos videogames para os senadores. Nós achamos que isso era coisa da Nintendo e era muito conveniente o senador Lieberman estar concorrendo à eleição. Eu achei inacreditável. O cara nos levou para aquela situação. Eu queria dar um jeito de dizer: vai se ferrar. Então eu fiz um poema. A rosa é vermelha, a violeta é azul. Se você não gostou, buhuhu. Qual é? Foi um recado para a Sega, que nós íamos continuar na guerra. Every year at about this time, the sharpest of the cutting-edge electronics are unveiled, and oh, the places you'll go. Hey, how you doing? All right. Sit down for a minute. We just decided to come out here on a little hunting trip. As a matter of fact, there's some of those little suckers again. Hey! Peter, a lot of people think that Nintendo and this whole business is going right down the river. Yeah, Nintendo had a bad year. Sales drop, profits drop, but the future's gotta be bright. O sentimento era de que a indústria estava amadurecendo e começamos a agir dessa forma mais frequentemente. From now on, we'll see no repeats of the Mortal Kombat incident. Mortal Kombat 2 will be the same whether it's on our platform or on anyone else's. All right. Nós tínhamos que tomar uma decisão. Nós iríamos nos distanciar das raízes do Mario? Isso era difícil para nós. The content may be new, but the sales formula hasn't changed at all. Mudamos a abordagem sem mudar o padrão. If kids want video games to help them define their image, then we're going to do just that. The music comes from two of the hottest grunge groups out there, the Butthole Surfers and Sweaty Nipples. So live it large, run it free, and play it loud. E eles entenderam.
Começaram a ver o que o consumidor queria. Parabéns por isso. Estavam copiando a SEGA? Sim, mas era um elogio para nós. Nós tivemos que mudar de novo para entender como enfrentar uma empresa que estava reagindo. Sega is the current leader, but only by a slight margin. In an effort to keep their edge, Sega demonstrated the latest in player interface, the Activator. A estratégia era usar a tecnologia. Não era estar um passo à frente, mas 2 ou 3. You look to the right and you see the attacker coming in on the right. You look above you and you can see the airplanes coming above you. Welcome to Sega Channel. It's cable, but you don't watch it, you play it. We see the internet and online gaming as one of the big revolutions in this business. Estavam tentando de tudo para ver se dava certo. Eu não queria ser como a Nintendo e ver a concorrência ganhar. Então era muito importante conseguir o próximo hardware. The next big battle in the video game wars is about to begin as manufacturers try to get people to trash their old systems and trade up for new ones. I often get to introduce our money editor, John Stair, but right now, for the first time ever, I am going to become John Stair. It's our way of introducing you to the machine behind today's movie magic. It's been a year of digital distortion. Artists reanimated John Kennedy. I gotta pay. And put Brandon Lee into scenes shot after his death. One brand of computer made all these movies possible. The blisteringly fast computers of Silicon Graphics. Eu recebi uma ligação do Jim Clark, que era presidente da Silicon Graphics. Ele disse, olha, nós temos um chip novo que seria ótimo para um videogame. Por que você não vem dar uma olhada? Nós falamos com o Nakayama que ele precisava mandar uma equipe de hardware. E até o Nakayama veio. Foi uma ótima reunião na Silicon Graphics. Eles mostraram umas imagens incríveis. Eles voltaram para o Japão e a resposta foi, não é bom o bastante. Eles disseram que era um desperdício de silício. Foi a desculpa deles. Foi a primeira vez que uma estratégia em que eu acreditava foi negada pelo Nakayama. Foi uma surpresa para mim, uma surpresa para o Tom e para todo mundo isso acontecer. No começo eu pensei que era só um problema na arquitetura do hardware. Mas eu comecei a ver que tinha uns ciúmes entre a Sega Japão e a Sega of America. Dá para imaginar toda semana o seu CEO falando, por que vocês não são tão bons como o pessoal dos Estados Unidos? E eles começaram a dar um jeito de discordar da gente, talvez até nos prejudicar. Eu expliquei a situação para o Jim Clark e ele disse, e agora o que eu faço? Olha, tem outra empresa de videogame em Seattle. Por que você não vai até lá? It's a pleasure to be here this morning. There's a lot of talk today about new technology soon replacing 16-bit video games. But ultimately, only hit games will bring you customers. O Super Nintendo estava indo bem e dando lucro, e a gente sabia. Não é a tecnologia, é a diversão que você proporciona. Here's an old friend of mine. This, of course, is Donkey Kong, the star of Nintendo's 1981 arcade hit. Well, ladies and gentlemen, my friendly gorilla is back in his new Nintendo game, Donkey Kong Country. Since its release, Nintendo has sold more than 6 million copies. O Donkey Kong Country foi crucial para a Nintendo manter o Super NES forte na batalha com a Sega e vender ainda mais. Mas enquanto a gente brigava com a Sega, tinha outro concorrente aparecendo e se preparando para entrar no mercado. It's only a movie, except on a Sony big screen TV. Oh, good. Something romantic.
A Sony queria muito entrar no mercado de games. We will support with content the formats that we think the consumer is going to like. O Olaf Olafsson chegou na minha sala um dia e nós conversamos sobre trabalhar juntos. A Sony e a Sega concordaram em segredo de fazer uma unidade de hardware em comum. Mas cada empresa teria seu próprio lucro com o software. A Sega era muito melhor do que a Sony no software, então eu pensei, é uma vitória para nós. Consumer electronics giants Sony and Sega are teaming up on the video games, putting Sony Music and movie software behind the video game maker. Todo mundo achava que era o casamento perfeito. Infelizmente, a Sega Japão não conseguia concordar com os engenheiros da Sony nas especificações. Eu fiquei muito bravo porque achei que eles nem tentaram. As pessoas batiam na nossa porta para dizer eu quero fazer parte do que estão realizando. Mas por algum motivo a Sega Japão não queria participar. O Kalinske nos protegeu muito, mas não foi fácil. Ele absorvia os pecados, ele absorvia todos os pecados cometidos pela Sega Japão. Ele me contava o que acontecia lá, mas eu não entendia bem. Por que ninguém gritava comigo e ninguém me assustava, como acontecia com ele? Quando tomaram a decisão de não se unir com a Sony, eu sabia que agora era diferente. Nintendo, together with Silicon Graphics, have entered into a worldwide joint development and license agreement, under which our companies will develop this new and unique product. It will feature a new, true 64-bit multimedia engine chipset. Eles ficaram desesperados na Sega porque não tinham o que fazer. Não tinha como eles produzirem uma máquina de 64 bits na hora. Naquela época, quem mandava era o Japão. Nós tínhamos pouquíssima liberdade. As nossas ideias eram ignoradas e ninguém nos respondia. E eu não conseguia entender o porquê disso. Então eu fui abordado por um headhunter que queria alguém para chefiar o projeto Sony PlayStation. Eu pensei, que desafio interessante. Eu posso desfazer tudo o que eu fiz na Sega. Eu fiquei surpreso por eles terem procurado o Steve. Eu já estava cheio daquilo. Eu queria um outro desafio. Eu não queria mais ficar na Sega. A Sony queria ferrar com a gente. E claro, o Steve queria muito fazer isso. A minha ex-esposa sempre me dizia que eu jamais me magoaria porque eu não tinha um coração. Para mim é só uma decisão de negócios. Não se pode ser emotivo. Você corta a mão para salvar o braço. A Sony era um concorrente que dava medo. Era o pessoal do show business, chegando e trazendo sons e imagens que a gente não conseguia fazer. O medo invadiu os escritórios da Sega. O Kalinske estava voltando do Japão e sofrendo de antemão. Nós não tínhamos um produto naquela hora. Naquele ponto, a Nintendo estava em baixa. The biggest problem that we have with Nintendo 64 is to try to figure out how to make great software real-time 3D. Atiçamos os varejistas por 2 anos. Mostrávamos gráficos incríveis, mas para as vendas não mudava em nada. Quando a Nintendo anunciou o sistema de 64 bits, o Nakayama achou que devíamos fazer o mesmo. Introducing Sega Saturn. Para começar, o Sega Saturno era de 32 bits. Era tarde demais para refazer o projeto e nós colocamos 2 chips de 32 bits. Isso deixou a programação muito difícil e complexa. O software era uma merda. 3 meses antes do lançamento, nós descobrimos que o software não iria aguentar. Não só o software não era bom, mas o hardware também não era.
E nós tivemos que limitar a distribuição no varejo e cortamos o Target e o Walmart. E eles ficaram furiosos com a SEGA. Eu expliquei tudo para o Nakayama e ele discordou. Ele tinha medo que a Sony chegasse primeiro e queria o lançamento imediato do Saturno na E3. When giants in the video game industry square off against each other at a major trade show, people pay attention. With $10 billion on the line, it's all about which expensive toys consumers will pay to play with. This is no game. This is a multi-billion-dollar gamble for a lot of entertainment companies. To borrow from a couple of their more popular titles, they're locked in Mortal Kombat. For the losers, it could spell doom. Without the right games, we're delaying the launch of Nintendo Ultra 64. We feel it's more important to make a good first impression, have the absolute best possible software when we launch. So you're willing to wait till 96? We're going to wait. Product launched in Japan. We sold 100,000 units on the first day, 300,000 units in the first month. We're approaching 1 million units sold in Japan. We just need to replicate that in the United States. No question in my mind. There are going to be casualties, and there are going to be casualties soon. You'll hear lots of talk today and the days ahead about next generation systems. Tom and I were both staying. Tom e eu ficamos no mesmo hotel e eles tinham tomado conta do lobby e da piscina e tinham esses balões enormes com os personagens deles, como o Sonic, por exemplo. Eu não sei como os balões foram parar no fundo da piscina. Ele espetou alfinetes neles e estourou os balões. Depois que o Sonic foi encontrado morto no fundo da piscina, o Tom chegou pra mim e disse, Steve, pare com isso. Eu falei, eu não vou parar com isso de jeito nenhum. Queriam dar o veneno da SEGA pra SEGA. You know, if you're planning to buy a new video game machine this year, you better start saving for one now. Some super sophisticated new systems are about to hit the market, and they are pricey. Sega rushed Saturn on the market, and it sells for around $399. And don't expect that price to come down anytime soon. I wish that we could say we were going to see prices come down because I think it would help my business and we'd sell a lot more units. I'm going to talk to my parents about this one. I like this one a lot. You better tell them it's $399. Up next, the Sony PlayStation. Sony Computer Entertainment President of America, Steve Reyes, join me for a brief presentation. $299. Eu estava sentado bem na frente. Eu, o Tom e o Shinobu, sentados e assistindo. It's an enormous parade, including 16 balloons. It was a cold and windy day this Thanksgiving, and some of the new balloons didn't fare terribly well. Sonic the Hedgehog hit a utility pole around 58th Street and Broadway. Sonic wounded an off-duty police officer and caused minor injuries to a young woman and a 10-year-old girl. Sonic the Hedgehog didn't finish the parade. O sucesso da Sega of America é o sonho americano. Os americanos gostam de desafios e eu acho que a guerra contra a Nintendo foi perfeita para o espírito dos americanos. Uma luta entre Davi e Golias. Eu tenho muito orgulho de ser parte do fenômeno Sega. Sega fenomenal. "19 more shopping days until Christmas,
And the heat is on for parents all over the country, from kids who simply have to have this year's hottest toys. It's no longer Sega. Now I'm into Nintendo. Nephew wants one. My son wants one. Oh, that's a lot of systems. Nintendo's top execs traded suits and ties for helmets and racing togs today. An incredible race, an incredible effort. What's with the come-from-behind strategy here? Well, at first I thought his go-kart was faster than mine. But then I found when I kept crashing into him, he started moving a little bit to the right side, and I was able to get by him. Hey, plumber boy, mustache man, your worst nightmare has arrived. Pack up your stuff. In my life, I've been very fortunate to have worked with great, wonderful people. And my proudest business accomplishment is seeing all those people all doing so well. All of you who I work with that I owe this honor to. Genesis. When I was dead broke, man, I couldn't picture this. We would like to convince you that there is indeed a market in which money can be made in the near future.